Olá, minhas irmãs. Há anos atrás eu me posicionei, sabendo que quem ama a Deus o obedece. Então eu fui em busca na palavra de Deus qual era a minha origem. Por eu ser casada, então eu fui buscar na palavra como deveria ser uma mulher de Deus. Nós já vimos em um vídeo anterior Mulheres que Confiam. Se você ainda não assistiu, dá uma passadinha lá e que o Senhor te abençoe. E hoje nós vamos ver, alguns versículos. Desses versículos eu tirei algumas frases chaves para que você possa refletir, meditar e se ainda não pratica na sua vida, que você traga para a sua vida. Para essa área escura, que haja luz, que haja a palavra de Deus. E pelo poder que há no nome de Jesus, sim, todo o ambiente irá mudar. Quando você muda, quando você se posiciona em Deus, em obediência a Deus e fecha as brechas, as trevas não ficam. Então que seja você essa mulher também, que está com esse desejo ardente, como essa serva aqui. Então eu vou compartilhar com vocês, quando eu comecei, alguns versículos que eu tinha colocado no caderno, sempre que eu ia estudar a palavra e buscar conhecimento na palavra de Deus, que é o meu Criador, que é o meu Pai, e é o teu Pai também, você que está em Cristo. Quem melhor do que Ele para me ensinar? E você não está só. Não é para tua culpa nem condenação, se você ainda não faz, Porque a palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a palavra de Deus trará luz para áreas da sua vida. E você não está só. Nós temos o nosso ajudador, o Espírito Santo de Deus, que vai junto com você, como tem sido comigo, essa serva do Senhor, guiado nesse caminho, nessa verdade. Então, não é na sua força física, mas você se esforça e o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Aquilo que ainda não conseguimos fazer, iremos conseguir com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda e o poder de Deus sobre as nossas vidas. Então, o primeiro que eu coloquei foi lá em 1 Pedro 3, no verso 1, diz assim: que nós, mulheres, devemos nos sujeitar, cada um a seu marido, na finalidade de que, se ele não obedece à palavra de Deus, que ele seja ganho sem palavras. E isso eu posso afirmar para você, na autoridade que há no nome de Jesus. Quando eu me posicionei em obediência a Deus, mesmo já sendo serva de Deus há muito tempo, mesmo tendo hábitos como oração, jejum e leitura da palavra, mas existe uma diferença de você ler, você crer no que está escrito, porque você mostra que crê quando vem o dia mau, quando você tem que praticar aquilo que está na palavra de Deus. Então, essa prática não era constante, a leitura era constante, mas não havia uma prática constante de obediência à palavra. Na questão de que, quando vinha uma circunstância adversa, eu agia do meu jeito, eu fazia do meu jeito. Muitas vezes eu não resistia, eu não permanecia, eu já queria resolver, mas eu aprendi. Você também vai aprender. Estamos nessa caminhada com o Espírito Santo de glória em glória. E veja, isso já faz anos, atrás, e só agora o Pai pediu que eu compartilhasse. Então, há mudança sim na vida de todos na sua casa, pelo poder que há no nome de Jesus. Quando você crê na palavra de Deus e você as pratica. E aí você tem uma recompensa. A palavra diz que aqueles que ouvem e praticam, no dia mau, essa casa vai permanecer de pé,
porque edificou essa casa na rocha que é Jesus. Então edifique a sua vida, a sua casa, que é templo, que é morada do Espírito Santo. Traga para sua casa, seja prudente, antecipada, as palavras de Deus para sua vida e as pratique. Então, qual é o comportamento dessa mulher que se sujeita a seu marido, já que ele não obedece à palavra? Um comportamento honesto, um comportamento respeitoso, não com rebelião, não áspero, não amargo. Por isso que é importante você saber quem você é em Deus, porque muitas vezes essa nossa amargura que a gente carrega a mulher vem lá do nosso passado, a qual nós não falamos, e você precisa pôr para fora essa amargura, essa dor de onde você viveu, né? Não trazer para o casamento uma criança ferida interiormente, por talvez ter vindo de um lar desconstruído e acabado, e hoje está no seu casamento cheio de bloqueios, com medo, por exemplo. Como assim, Lilian? Se você não teve um pai, então você não aprendeu a respeitar uma figura masculina. E talvez você tenha tido até um pai presente, mas se esse pai, ele não te corrigiu, ele fazia tudo o que você queria, você também pode estar no seu casamento com dificuldade se seu esposo não é igual ao seu pai. Então há um período no nosso casamento que, se nós não prestarmos atenção, ou seja, tomarmos consciência de algo que está inconsciente, está no passado, está no seu cérebro, mas você não está consciente, você não está percebendo, mas hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo trará do seu inconsciente para o seu consciente coisas que você faz no seu casamento, que é de uma criança interior. Uma criança que deseja amor, carinho, atenção do seu pai. Ou de uma criança que era muito mimada por seu pai. E hoje, como uma criança em seu casamento. Como um adolescente em seu casamento. Querendo fazer tudo do seu jeito. Ou estando com o espírito desse mundo, né? Entregue a rebelião, entregue a fazer as coisas do seu jeito. Irmãos, há bênçãos de Deus para quem obedece a palavra. E eu falo na autoridade que há no nome de Jesus, que quando eu iniciei esse processo, eu disse ao Pai, quando eu tomei a decisão, eu disse, não muda ele, não muda meu marido, muda a mim. E eu comecei a obedecer a palavra, mesmo sem ninguém obedecer. E eu não precisei mandar as trevas sair. O próprio Espírito Santo convenceu quem tinha que convencer. Trouxe as mudanças que precisava ter dentro do meu lar, na vida do meu marido, na vida dos meus filhos. Claro que estamos ainda em construção, mas houve muita mudança. Hoje posso dizer que nós não somos mais o mesmo. A comunhão, a amor, a carinho, a respeito, a transparência, a presença, estamos mais presentes um na vida do outro, em questão de família, em questão de filhos, estamos mais ligados pelo amor de Jesus. Então, sim, eu te digo que sim. Se quando você se sujeita ao seu marido, quando você se sujeita, você o obedece, você está se sujeitando a Deus. Porque a palavra de Deus diz, se submetam a Deus, resistam e o inimigo vai embora. Porque se o inimigo está na vida dos teus filhos ou na vida do teu marido, ele irá embora. Mas você se posiciona. Você se posiciona em obediência, porque você ama a Deus. Você não precisa arengar com seu marido para convencê-lo. Maria não precisou convencer José do projeto que Deus gerou dentro dela. Foi Deus mesmo que enviou um anjo para convencer José, para dizer para José. Você entende? Então, se há algo no seu coração e você não sabe, pode ter sido Deus.
mas também pode ter sido uma ideia da serpente, porque assim a serpente fez na vida de Eva, lá em Gênesis 3. E Eva, por iniciativa própria, nem falou com seu esposo, foi lá e tomou o fruto. Mas pode ser de Deus. Se for de Deus, você vai conversando com Isabel. Isabel é alguém que vê o que você carrega, enquanto Deus convence o teu José. Isso é mulher sábia. E nós vamos ver nos decorrer da palavra de Deus como que se comportava essas santas mulheres que não colocavam a sua esperança em homem, em circunstâncias, em bens, mas que colocavam em Deus. Ô Lilian, mas a mulher não pode trabalhar? Enfim, nós vamos fazer vídeos curtos e hoje nós iremos falar sobre alguns pontos, sobre nosso comportamento. E depois nós falaremos sobre a mulher de Provérbios 31, tá? Mas por enquanto vamos se ater passo a passo, porque seu cérebro não vai absorver tudo se eu trouxesse tudo que está na palavra. Nós já falamos no primeiro vídeo sobre as mulheres que confiam e hoje vamos falar do nosso comportamento com o nosso marido e nossos filhos. Então, uma conduta honesta, uma conduta respeitosa. As santas mulheres do passado colocavam sua esperança em Deus. E isso você vê na vida de Sara. Lá em Gênesis 12 e 20, você vê nesses dois capítulos em que Sara é posta por Abraão em circunstâncias vulneráveis. Tanto no 12 como no 20, ele pede para que ela diga que é sua irmã, por amor à própria vida, para que ele não morresse, para que ele não perdesse a vida. E quantos homens têm feito isso, não é? Mas como é que você se comporta diante de uma situação como essa? Sara, não vamos romantizar, tinha saído de lá, quando Deus pediu para Abraão sair da sua casa, do meio da sua parentela. Então Sara estava seguindo um plano de Abraão, em obediência a seu marido. Era o seu senhor, se sujeitava a ele. E você acha que Deus não iria interferir nessa situação? Claro que ele iria. Ela estava em obediência e ela aceitou o plano do seu marido e disse que era sua irmã. E Deus enviou pragas na casa de Faraó. Lá no... Deixa eu abrir para você. Deus enviou pragas por causa de Sara. No 12, 17. E o Senhor atormentou Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, esposa de Abraão. E ela foi devolvida a seu esposo. No 20, a mesma mulher, a mesma coisa. 23 diz: mas Deus veio a Abimeleque em um sonho à noite e lhe disse: eis que és nada mais que um homem morto pela mulher que tomaste, pois ela é mulher de um homem. E no 7, agora, portanto, restitui ao homem sua mulher, pois ele é um profeta, e ele orará por ti, e tu viverás. E se tu não a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e todos os que são teus. Se fosse hoje, a gente ia gritar, não ia? Botar nas redes sociais. Não é para tua condenação, mulher. Se esse foi teu comportamento, se essa é uma situação que você enfrenta hoje, ainda há tempo e há esperança para você. Se seu marido já saiu de casa, volte seu coração totalmente para Deus. Se disponha a obedecê-lo. Se disponha e ouça a palavra de Deus. Coloque essa dor para fora. Numa intimidade com Deus, constante com Ele. No momento em que você para, que você põe um louvor, que você começa a ler a palavra, que você ouve a palavra de Deus, tire dos seus olhos e dos seus ouvidos tudo aquilo que lhe distrai, tudo aquilo que não constrói nesse momento difícil. Comece a obedecer a Deus e Ele vai falar com o teu José. E Ele vai falar com Abraão. Deus, veja, num sonho,
falou com Abimeleque, atormentou a casa de Faraó. Então se posicione em obediência e fique e espere em Deus. Crie expectativas em Deus, porque Deus é poderoso, porque Deus existe e para Ele nada é impossível. Mas se posicione contra o pecado, feche as brechas, se volte para Deus. Por que eu estou dizendo para você não olhar e ouvir coisas que te distraem, coisas que vai te deixar triste? Nesse momento, tire tudo da sua vida. No momento em que eu comecei a me voltar para Deus, eu passei um bom tempo sem Instagram. E eu só via realmente YouTube, a palavra de Deus, coisas que iriam acrescentar. Eu comprei livros e eu fui realmente me dedicar a Deus porque eu amava. Eu queria agradar e obedecê-lo. Não era a minha intenção do meu coração, sim, eu queria que houvesse mudança na minha casa. Eu comecei a orar pelos meus filhos e meu marido. Diferente. Como assim diferente? Eu orei contra o meu verdadeiro inimigo. Eu orei a Deus, eu clamei o sangue de Jesus. Eu disse, liberta-os, porque só tu podes libertar. Tira-os da garra do maligno, porque só tu podes os tirar. Protege-os, liberta-os do engano, que eles tenham um encontro verdadeiro contigo. Salva-os em nome de Jesus. Não deixa eles continuar escravos do pecado. Então ore para o seu marido, porque se você não está como ele está, é porque você carrega o Espírito Santo. E mulher, se você abrir a brecha da rebelião e desobediência, de não obedecer a palavra de Deus, é grande a tribulação dentro da casa, a perturbação, as brigas, as pragas. Seja você a fechar as brechas, seja você o Neemias da sua casa, que se posiciona para levantar os muros derrubados. E você verá, e o nome de Deus será glorificado, porque Deus vai te ajudar, porque Ele ama a família, Ele ama você. Então você muda, tudo muda. Você se posiciona, fecha as brechas e o inimigo vai sair. Mas você não pode flertar. Eu sei que nesse momento é difícil. A gente fica triste. Não converse com amigos que não carregam a palavra de Deus no seu cérebro, que não têm experiências com Deus, que não creem em Deus, que não creem em casamento, ou que estão passando por momentos como o seu, de repente se você se separou, ou de repente se o marido está meio que perturbado dentro de casa, mas você vê que essa pessoa não ora, não jejua, não passa tempo com Deus. Por quê? Para essa pessoa não te induzir há um caminho a qual você pode sofrer. Lembrando que, por mais que alguém te fale, a decisão é sempre sua. Eu, no momento difícil que eu passei na minha vida, eu ouvi muitos conselhos, mas eu estava sempre em constante oração, pedindo para Deus me livrar. Eu dizia que para Deus, eu não sei o que eu estou fazendo, eu estou num momento muito vulnerável, eu não consigo pensar, eu estou muito triste. Então, e houve livramento na minha vida. Eu era muito sincera no meu falar com Deus. Eu não estou conseguindo pensar, eu não sei o que fazer, mas eu sei que Tu estás comigo. Por favor, me livra do caminho mau. E eu ouvi muitos conselhos. Eu não tinha, nessa época, pessoas que pudessem conversar comigo sobre a palavra de Deus, sobre o que dizia a palavra de Deus. Teve outras pessoas depois que falaram, mas aí eu já estava mais firme na fé, já estava obedecendo, enfim. Mas é muito importante, por isso que agora eu te digo, porque eu senti essa falta de alguém que carregasse as palavras de Deus, de alguém que naquele momento da fragilidade não me induzisse a um caminho mau, mas me ajudasse a perseverar na presença de Deus. Então esse é o conselho que a serva do Senhor te dá. Se você não tem ninguém, você tem o Espírito Santo. E mesmo quando se levantou pessoas, eu não abandonei o lugar que era Deus, que é o Espírito Santo. Porque muitas vezes as pessoas falam das suas experiências que tem no seu cérebro, da sua vista, né? Julga pela sua vista ou pelo seu ouvido. E nós devemos andar pelo conselho do Espírito Santo, que é o Espírito que está em nós, que está lá em Isaías 11:2.
Então, diz ainda lá em 1 Pedro 3, para praticarmos o bem, para não dar lugar ao medo. E muitas vezes nós damos lugar ao medo. Hoje em dia, por conta de muito sofrimento que as mulheres já teve, as mulheres hoje têm medo de ser traída, têm medo de ser deixada, têm medo de ser abandonada. Mas eu creio que você, mulher, e eu seremos como Sara, mulheres que colocam sua esperança em Deus. Porque se você estiver enraizada em Deus, tem um vídeo também sobre identidade. Se você souber quem você é em Deus, ainda que um homem ou qualquer pessoa te abandone, Deus, Ele não vai te abandonar. A palavra diz que se passarmos na água, no fogo, Ele está conosco. Então isso tem que estar impresso na sua alma, enraizado, para que você não seja escravo de uma situação, de uma circunstância, uma dependente emocional, entendeu? Que a sua confiança total seja em Deus, que é o que diz em Salmos 91, e é aonde eu me posiciono hoje. Então, o meu coração, o meu cérebro, ele está totalmente apegado e enraizado em Deus. Por isso que eu lancei fora o medo, por causa do perfeito amor. Porque eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus me guarda, eu sei que Deus me protege e protegerá os meus. Eu sei que Ele é fiel à sua palavra e eu me posiciono em obediência. Sei que eu não estarei sozinha, sei que passarei por aflições, mas que Ele me livrará de todas. Que é isso que diz a palavra dele. Então, eu passarei por aflições, mas Ele me livrará de todas. E não estarei sozinha, Ele está comigo nas aflições. Ele me dará vitória sobre a circunstância. Mas eu tive que aprender a ficar nesse lugar de resistência, de confiança, de espera, de dependência de Deus. Então, eu lancei fora o medo. Eu lancei fora, e justamente em circunstâncias que não eram nada favoráveis, em que não me incentivavam de maneira alguma a estar nesse lugar. Mas o meu cérebro estava totalmente com medo. E se isso acontecer, e se isso acontecer? Mas eu silenciei essas vozes e me joguei na presença. Então, eu falo na autoridade que há no nome de Jesus, porque primeiro eu fiz e depois de muito tempo aqui estou a compartilhar. Então é real, é verdadeiro. Você não estará só. Lance fora o medo. Eu tirei meus ombros uma carga que o mundo colocava em meus ombros. E muito porque, como eu cresci num lar onde meu pai não era presente, você querendo ou não, você guarda no seu cérebro o que é ser mãe. Então eu sempre vi minha mãe trabalhando, buscando, se esforçando. Então quando você casa, a imagem que você tem de mulher é aquela que você viu, é aquela que o mundo diz. Então você entra nesse lugar de sobrecarga e você não descansa, entendeu? Mas eu tomei uma decisão na minha vida. Então eu me voltei para minha casa, eu abri mão por um tempo, eu abri mão de trabalhar, eu ainda estou sem trabalhar, né? Eu realmente voltei o meu olhar para os meus filhos, voltei o olhar para minha casa, porque tudo isso que eu deixei para trás, isso pode ser restituído. Mas o tempo com meus filhos, isso não volta mais. E eles são as pessoas que eu mais amo. Então eu lancei fora o medo e me coloquei neste lugar. E na época não foi fácil, mas eu posso te dizer que é uma bênção. E hoje eu não só cuido dos meus filhos, eu faço outras coisas, outros direcionamentos, enquanto meus filhos estão na escola, por Deus, que não vale aqui a pena compartilhar, porque eu não quero te induzir a fazer o que eu faço. O Espírito Santo vai te dirigir, vai te dizer o que fazer. Mas o processo ao qual eu me predispus de obediência, de lançar fora o medo e me colocar nesse lugar, sim. Sim, Deus tem um plano e um propósito para você. E primeiro começa na sua vida, você ser mulher. Foi a primeira coisa que Deus criou. Ele criou a mulher e o homem, a sua imagem e semelhança. Então primeiro você é mulher. Aí você é serva. Você é filha de Deus adotada por Cristo. Você é mãe. Você é esposa. Entendeu?
Então, na palavra de Deus tem tudo para que a gente possa saber e possa viver nesse lugar e desfrutar essa paz. E é bom porque Jesus diz isso: aprendei de mim que sou manso, né? E humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, e o meu fardo, que é suave. Foi isso que aconteceu na minha vida. Eu tirei todo o fardo de engano e vivi, e estou hoje cada dia mais sendo a mulher que Deus criou lá no Éden. E me colocando nesse lugar de posição de confiar em Deus. Aqui a gente não vai falar dos homens, porque os homens têm os versículos para ele. Aqui nós vamos falar de nós, porque nós o amamos, nós vamos obedecê-lo. Porque nós se sujeitamos ao homem, ao nosso marido, porque primeiro nós se sujeitamos a Deus, a sua palavra. Ok? Então, lá em 1 Timóteo 3,11, sejam dignas, honestas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. 1 Timóteo 3,11. Se você quiser ler depois, é importante você refletir, você pensar a respeito, para que essa memória fique firme dentro de você, fique enraizada. Isso, uma memória de longo prazo, uma memória que vai permanecer dentro de você. Sejam confiáveis em tudo, né? Tito 2,4. Amem seus maridos, amem seus filhos, discretas, castas, né? Puras, cuidadoras da casa, bondosas e obedientes aos seus maridos, prudentes, puras, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. 1 Coríntios 7,3. Devemos cumprir nossos deveres conjugais. Presta atenção. Cumprir os deveres conjugais. Em Efésios 5,3, a mulher tratar o marido com todo respeito. E o Senhor me traz aqui à mente muitas mulheres, por ver que seus maridos são os cristãos, às vezes negligenciam isso, deixam de cumprir os seus deveres conjugais. Tanto o homem como a mulher devem cumprir. Então, mulher, mantenha a lamparina acesa, ok? Você entendeu, tá? Você não tem que se sobrecarregar e apagar a lamparina, não. Tem alguma coisa errada. Mantenha a lamparina acesa. Porque a mulher de Provérbios, que vamos falar de depois, ela mantém a lamparina acesa. Mesmo com todas aquelas habilidades. Fica para depois. Mas mantenha a lamparina acesa. Que se você está sobrecarregada, tire o sobrepeso. Fale com o Espírito Santo o que é que você tem que tirar. Mas mantenha a sua lamparina acesa. Tá? Efésios 5,13 já falamos, tratar o marido com todo respeito. Provérbios 31,12, fazer bem ao esposo todos os dias da sua vida. Fazer bem todos os dias. Quando você pensar em falar mal, pensar em fazer algo mal, pensar em retribuir com mal, lembre que Deus te diz para você fazer o bem. Deixa que do marido Deus vai cuidar. Ok? Vai que essa serva aqui já comprovou essas palavras, vice? Fala na autoridade que há no nome de Jesus. 1 Coríntios 7,4. O marido tem autoridade sobre nosso corpo e nós do dele, né? Então, o marido tem autoridade sobre teu corpo. Ah, eu não gostei dessa roupa. Ah, mas eu vou mesmo assim. Isso é um espírito do mundo, mulher. Se livra disso. Isso é horrível. Meu Deus, é tão bom estar nesse lugar de descanso em Deus. Lembrou? Não é descanso no marido, é descanso em Deus. Você confia em Deus, você se entrega a Deus, você põe esperança em Deus, você cria expectativas em Deus e espera pacientemente, tá? E no 5 diz, não se recusar ao marido. Novamente, tá vendo? Mesmo 1 Coríntios 7,4, que o marido tem autoridade sobre nosso corpo. E o 5, não se recusar ao marido. E Provérbios 12,4 fala, a mulher exemplar é a coroa do seu marido. E aqui eu finalizo em nome de Jesus,
pela autoridade que há no nome de Jesus, a sua casa jamais será a mesma. Mas primeiro começa na tua vida, começa em você. Seja a mulher como Abigail que se posiciona. Seja a mulher Raabe que sai da cidade do pecado e se posiciona em Deus, tá? Então que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e te faça prosperar na obediência, na submissão à sua palavra, trazendo isso para a sua vida, e isso vai ser externizado de você. Aonde você passar, você será uma bênção.